Bitcoin volta a se recuperar acima dos 66 mil dólares. E se você tá animado com esse movimento no mercado, posso ser bem sincero com você, talvez você esteja prestes a cair na próxima grande armadilha do mercado cripto. Presta atenção, porque eu acredito que esse movimento de alta, ele esconde uma correção que pode ser ainda pior dos 60 mil dólares. E no vídeo de hoje, meu objetivo é bem simples. Eu quero analisar exatamente esse movimento, te trazer um resumo completo sobre tudo que aconteceu nessa última semana, incluindo o maior IPO da história e também o fato da gente estar na máxima histórica em relação a long-term holders, investidores de longo prazo dentro do Bitcoin, para no final do vídeo te mostrar exatamente como eu estou me posicionando neste momento de mercado. Então presta atenção que esse vídeo vai ser fundamental para os seus investimentos. Só antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, como sempre, eu quero te pedir aquele apoio. Se você gosta do conteúdo que eu estou produzindo aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para sempre estar atualizado sobre tudo que há de mais relevante no mercado. Em especial nesse formato aqui de vídeo que eu sempre estou trazendo esse resumo semanal para você, ali em menos de 20 minutos, saber tudo que está rolando dentro do mercado cripto e já começar a semana posicionado do jeito certo. Em essência, o que nós estamos observando foi aquele processo corretivo do Bitcoin que começou desde outubro parecer encontrar um novo fundo de mercado. Exatamente, a região aqui dos 60 mil dólares formando aqui uma estrutura de fundo do mercado e desde então, Bitcoin aqui apresentando uma recuperação tímida de cerca de 10% em relação ao seu fundo, que foi na faixa dos 60 mil dólares. Minha pergunta, que não quer calar, primeiro é: por que essa recuperação está acontecendo? E para a gente entender isso, existem dois motivos, né? Existem primeiro os motivos macroeconômicos e segundo também os motivos associados à estrutura do próprio Bitcoin. E é exatamente aqui que nós vamos começar a nossa investigação, a nossa análise do vídeo de hoje. Primeiro, partindo para a questão macroeconômica. No cenário macroeconômico, como sempre, a gente tem um dos principais pontos, a guerra entre Irã e Israel e também Estados Unidos. E basicamente aqui a gente teve uma sinalização que muito possivelmente a gente finalmente encontrou um acordo de paz de fato nesse conflito. Então, os Estados Unidos e Irã falaram que estão assinando agora esse acordo de paz e basicamente que os Estados Unidos tendem a retirar ali navios do Estreito de Hormuz, a reabertura do petróleo tende a se estabilizar. Resultado prático, a gente teve uma queda drástica no barril do petróleo, finalmente voltando ali na região dos 80 dólares o barril. Isso aqui trouxe um respiro muito grande para o mercado financeiro tradicional como um todo, S&P 500 voltando a se valorizar, ações de modo geral voltando a ter um respiro bem interessante. E aqui para mim, realmente eu vejo como um dos pontos razoáveis que de fato vá se concretizar. Apesar desse vai e volta desse conflito, parece que agora a gente está tendo um caminho realmente de resolução dessa questão. Mas para mim é uma questão que resolve, mas resolve no curto prazo. E por que eu falo que resolve, mas resolve no curto prazo? Porque eu acredito que muito dos impactos em relação à inflação no mundo já foram concretizados em relação a essa estabilização do Estreito de Hormuz. Então, muito possivelmente, a gente ainda vai ver, sim, efeitos, inclusive na reunião que a gente tem essa semana do OFMC, a primeira reunião que o Kevin Washington vai presidir, eu acredito que a gente ainda vai ver uma sinalização que a gente não tem tanto espaço para corte de juros, que a inflação é um dos problemas existentes e persistentes dentro da economia americana, e isso pode gerar um efeito rebote dessa pequena recuperação que a gente teve de mercado. O segundo ponto importante ali do cenário mais macro foi o lançamento da ação da SpaceX. A gente está falando do maior IPO da história. A ação chegou a ser valorizada em 2,3 trilhões de dólares, tornando ali o Elon Musk o primeiro trilionário da história da humanidade. E o que é importante de comentar aqui, basicamente, é que essa ação trouxe uma grande atenção para o mercado de tecnologia e retirou liquidez de diversos mercados, inclusive o mercado cripto. Para mim, a correção que a gente viu nas últimas 3 semanas estava muito associada a esse IPO. Mas essa estabilização e talvez essa falta ali de hype nesse pós-IPO possam ser fatores positivos, principalmente porque podem desengajar um pouco mais o público varejo em relação a IPOs como OpenAI, Anthropic, e isso daqui pode trazer uma maior estabilidade para o mercado cripto. Então, o segundo ponto aqui que vale a pena ser comentado e que explica um pouquinho esse momento de respiro do mercado. Apesar desses dois pontos do cenário macro, o que realmente está definindo esse movimento do Bitcoin está associado à estrutura on-chain, mais especificamente a acumulação dos investidores de longo prazo. E acredite se quiser, eles estão loucos para comprar Bitcoin nos 60 mil dólares. E é exatamente isso que alguns dados on-chain mostram para a gente. O primeiro dado que eu trouxe aqui é a tendência de acumulação. Isso aqui é um dado associado a Glassnode, e o que ele mostra é que justamente a gente bateu a pontuação máxima nele quando a gente atingiu a região dos 60 mil dólares. Isso aqui é muito interessante porque tende a marcar ali regiões onde o mercado está compreendendo como fundo de mercado, pelo menos fundo de médio prazo. O outro momento que a gente teve
esse indicador batendo pontuações significativas foi durante fevereiro e março, né, naquela correção quando o Bitcoin chegou na região também dos 60 mil dólares, e anteriormente a isso, na região aqui de dezembro de 2025, quando a gente teve um breve rally durante janeiro, antes de uma nova correção. E aqui, para mim, esse é um dos principais sinais que a gente pode estar formando uma armadilha para o mercado. Realmente, eu acredito que em curto e médio prazo, o Bitcoin tende a voltar para regiões como 75 e 80 mil dólares. E esse indicador, para mim, apenas reforça essa leitura. Só que eu não sei se esse daqui foi de fato o fundo absoluto desse ciclo, e eu quero comentar alguns motivos que me incomodam em relação a isso. Basicamente, o grande fator que auxiliou na formação desse fundo foi justamente o fato que a gente tem uma zona de demanda muito grande na região dos 60 mil dólares, associado tanto à média semanal de 200 períodos, que a gente acabou segurando aqui, estruturalmente falando, como também em relação ao comportamento de long-term holders de acúmulo de bitcoins. Então, em essência, esse daqui está sendo o grande fator que está protegendo o mercado. Mas, historicamente, em todos os ciclos, a gente teve um processo corretivo que ele veio a trabalhar aqui na região do Realized Price. E uma das grandes perguntas que a gente pode ter, sim, para os próximos meses, é se a gente vai voltar a atingir essa zona. E aqui eu quero trazer alguns pontos, tanto da análise on-chain quanto da análise de liquidez global, que podem traduzir um pouco a perspectiva em relação a isso. O primeiro ponto que eu quero comentar aqui é sobre, de fato, o acúmulo dos investidores de longo prazo. A gente tem observado um comportamento desde janeiro deste ano de acúmulo dos investidores de longo prazo. É importante dizer isso, por quê? Porque realmente o ano de 26 está sendo marcado por essa característica, um ano de acumulação. Então, enquanto muitos aqui estão, de certa forma, traumatizados, entediados ou até mesmo pensando em desistir do mercado, quando a gente olha para os investidores de longo prazo, eles estão comprando mais do que nunca. Eles realmente estão aficionados com esse momento de mercado, querendo cada vez se posicionar mais. E o resultado prático disso é bem interessante. A gente atingiu a maior quantidade de investidores de longo prazo controlando supply do Bitcoin da história. Hoje, cerca de 80% do supply do Bitcoin está sendo controlado por investidores de longo prazo. Isso daqui normalmente tem como característica o início de formação de um fundo de mercado. Então a gente observa justamente aqui, ó, por exemplo, em setembro e outubro de 2015, quando a gente forma, né, uma primeira estrutura de acumulação e fundos de mercado. A gente também observa esse comportamento aqui em outubro e novembro de 2018, também onde a gente forma um fundo de mercado. Também observamos isso daqui em outubro de 2020, quando a gente começa a ter aquela corrida de alta do Bitcoin, e mais recentemente, dezembro de 23, antes daquela corrida dos ETFs, e também novembro de 22, naquele momento que a gente encontrou o fundo do mercado. Então, normalmente, a gente bate esse topo aqui, esse aqui é o primeiro sinal de formação de fundo, a gente passa por um período ali de 6 meses de acumulação e depois a gente começa um ciclo mais agressivo de alta. E aqui a gente está tendo a primeira sinalização que talvez a gente possa estar nisso. Então, realmente, investidores de longo prazo aí acumulando quase 80% todo o supply do Bitcoin. Quando a gente olha para termos absolutos, esse é a maior quantidade de investidores de longo prazo com Bitcoins. Quando a gente olha em termos relativos de Realized Cap, a gente está começando a chegar muito próximo a uma estrutura parecida com o fundo do mercado que aconteceu aqui no final do ano de 2022 e também com o fundo do mercado que aconteceu no final do ano de 2015. Então, realmente, os investidores de longo prazo estão muito interessados. E quando a gente olha para a pressão de venda desses investidores, a gente está em mínimas históricas, muito parecidas também com momentos de formação de fundo do mercado. Então, o que eu quero trazer com todas essas informações quando eu trago essa análise aqui para vocês? É basicamente que agora sim, quando a gente olha para comportamento de investidores de longo prazo, que são os investidores mais assertivos desse mercado, a gente está no momento que não faz sentido vender Bitcoin e, pelo contrário, que esses investidores estão acumulando de forma considerável. E esse daqui, para mim, é um dos principais sinais que agora a gente está num momento interessante de posicionamento. Não à toa que eu gravei ali vídeos nas últimas semanas justificando porque eu estava fazendo compras mais recentemente e tinha entrado já com uma grande quantidade de capital no mercado. Só que qual que é o grande problema aqui? Eu gravei esses vídeos quando o Bitcoin estava na região entre os 60 mil dólares e 63 mil dólares. E agora a gente já está rumando ali aos 67. E eu sei que muita gente vai começar a entrar em FOMO a partir de agora. Ali, a partir dos 70, 75 mil dólares, vai falar, nossa, o fundo do Bitcoin já aconteceu, agora eu perdi a oportunidade. E, sinceramente, eu acho que isso aqui traz uma armadilha sobre posicionamento e é exatamente o que eu quero explicar mais ao final do vídeo. Só antes, quero responder uma dúvida recorrente que eu sempre recebo aqui, que é onde eu costumo comprar minhas criptos. E a resposta é hoje na Kraken. Kraken
aqui é uma parceira do canal e também, sinceramente, a corretora que eu mais utilizo de cripto na atualidade. Eles, inclusive, estão deixando um bônus aqui para a comunidade, basta clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição para conseguir pegar ele, você criando a conta ali na Kraken fazendo sua primeira operação. Sinceramente, os caras têm uma estrutura muito, muito boa e para quem está usando, né, a estrutura Pro deles com as menores taxas, você ainda consegue ganhar pontos INCs para a segunda camada da Kraken que deve ser lançada aí num futuro não tão distante. E é interessante porque você também entra ali se posicionando no airdrop só por estar utilizando ali o mercado de cripto. Então, se você tem interesse, estou deixando aqui no link da descrição para você conseguir abrir sua conta na Kraken. Mas vamos voltar aqui ao conteúdo, ao que interessa, que é justamente sobre esse ponto de armadilha do Bitcoin, esse ponto de armadilha do mercado cripto. E para isso eu preciso fazer aqui 2 reforços muito importantes sobre posicionamento nesse momento. A primeira questão é sobre mapa de liquidação. Quando a gente olha mapa de liquidação, qual que é a tendência natural que o mercado vai fazer a partir de agora? É limpar zonas de liquidez que estão acima dele. Então, aqui a zona dos 67 mil dólares, a zona dos 70 mil dólares, 75 mil dólares e a zona dos 78 mil dólares. Todas essas estruturas têm uma estrutura de liquidez muito interessante para ser limpada e eu falo mais, até talvez no limite a questão dos 82 mil dólares podem ser trabalhadas. Então, minha expectativa de curto prazo para o mercado é que a gente venha trabalhar nessas zonas pelo menos até a região dos 77 mil dólares. Essa é a estrutura mais razoável, é onde tem mais liquidez, tem mais interesse para o mercado e limpando essas faixas de preço. E aí a gente pode ver uma recuperação um pouquinho mais rápida, especialmente porque a gente não tem pressão de investidores de longo prazo querendo vender nessas regiões mais abaixo e os eventos que mais impactariam negativamente o mercado, eles meio que já estão sendo resolvidos. Seja a questão do conflito entre Estados Unidos e Irã, seja a questão dos IPOs que também acabaram passando. Então esse é o primeiro ponto que faz com que o mercado comece essa perspectiva mais positiva. Mas aonde que está o perigo? O perigo está bem aqui. Basicamente, a gente, de fato, tem liquidez global para apontar para o mercado se recuperar. Mas depois disso, a gente tende a ter ainda mais uma baixa nessa liquidez global. Isso é muito associado principalmente ao fato que a gente tem um problema significativo da questão inflacionária e a gente não vai ter espaço para os bancos centrais fazerem mais cortes de juros nem injetarem mais tanto capital. Então, numa perspectiva, quando eu olho para 3 a 4 meses, eu não vou achar estranho se depois que o mercado der um respiro de alta, a gente veja um impacto mais negativo de baixo. Então, por mais que eu veja o final do mês de junho, eventualmente julho, como potenciais períodos positivos para o mercado, quando eu olho para um período mais estendido, como agosto e setembro, eu olho com muito receio. Eu não acharia estranho a gente ter uma estrutura corretiva mais agressiva. E é exatamente o que a gente observou nos ciclos passados. Se a gente pega aqui o comparativo do ciclo de 17 para 21, o ciclo de 21 para 25, e aqui esse pequeno entreciclo, né, que a gente teve no período do Covid, o que a gente percebe? Se a gente tiver uma correção padrão estilo Covid, a gente teoricamente nos próximos 20 dias encontraria aqui um fundo de mercado. Mas se a gente for fazer o comportamento dos ciclos mais estendidos, a gente está falando de contrafundo na região dos 350 dias do ciclo. Isso daqui significa em contrafundo daqui a mais ou menos uns 100 a 120 dias, o que dá nesse exato momento a gente encontrar o fundo entre setembro e outubro desse ano. E eu não descartaria esse cenário. Na verdade, para mim, esse é o cenário mais razoável. O cenário mais razoável, na minha leitura, é que a gente ainda possa ter uma última grande correção. E essa correção vai fazer o quê? Que a gente trabalhe na região entre os 61 e eventualmente 54 mil dólares. Por isso que, primeiro, eu acho que é interessante reservar um pouquinho mais de liquidez para esses momentos. E para quem comprou e comprou muito bem aqui na região dos 60 mil dólares, fica tranquilo, você não está tão ameaçado assim. O que vai ser interessante? Construir proteções nessas zonas mais acima dos 75, dos 70 mil dólares. Agora, para quem está pensando em comprar agora, já depois que o mercado subiu um pouco, pode ser que você faça compras muito caras e isso pode ter um impacto negativo no seu portfólio. E aqui que entra um pouco a minha estrutura de visão de mercado. Eu acredito que essa zona aqui entre 62 e 54 mil dólares ainda vai ser visitada mais vezes e pode ser um bom momento de posicionamento. E aqui eu vou comentar um pouco também sobre o meu posicionamento particular aqui. Aqui, inclusive, tem o gráfico da Kraken, né? Eu acabei vendendo bitcoins aqui nessa região dos 78, 79 mil dólares e, basicamente, a minha última compra foi nessa faixinha bem aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui, próxima aos 61 mil dólares. Então, foi o momento que eu fiz ali compras mais recentes. Isso daqui compartilhado, inclusive, com a comunidade do OnCrypto. Então, eu tô bem tranquilo, porque aqui eu fiz uma compra a um preço relativamente baixo, né? E para mim, tá tudo bem. Quando o Bitcoin voltar aqui a essa região dos 73, 78, eu eventualmente devo fazer alguma realização parcial
ou criar alguma estrutura de proteção para o meu portfólio. Por quê? Porque eu entendo que a gente pode sim ainda ter mais uma última pernada de correção. Muito possivelmente não vou fazer grandes vendas, vou fazer mais proteção. Por quê? Porque eu já entendo também que eu comprei a um preço bem interessante. Mas para a pessoa que ainda não comprou, ainda não se posicionou, às vezes ela pode se posicionar de uma forma equivocada agora e começar a ter um impacto mais negativo. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo, explicando exatamente esse detalhe pormenor de armadilhas que o cenário ali on-chain pode estar nos trazendo. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender sobre esses momentos onde a gente está formando fundo de mercado e que de fato a gente está num momento bom de compra é que muitas vezes no curto prazo as pessoas elas vão ficar paralisadas perante a correção e quando elas começam a ver uma recuperação mais interessante do mercado, elas começam a ter aquele ímpeto de querer comprar, querer se posicionar o mais rápido possível. E aqui é onde está o grande erro da maioria das pessoas, que elas se posicionam às vezes a preços mais caros que elas deveriam por conta de FOMO, por conta de não ter tido coragem de se posicionar no curto prazo. Então, se eu posso dar aqui 2 grandes conselhos para você, é bem simples. Você que está bem posicionado, você que comprou bem ali, que está acompanhando aqui especialmente o canal, ou está até na comunidade do OnCrypto, primeiro, parabéns. Agora talvez vai ser a hora mais à frente da gente pensar em estratégias de proteção, para a gente não sentir eventualmente uma correção do mercado, assim como foi na última correção que a gente observou. Agora, para você que infelizmente não conseguiu se posicionar, talvez você até possa comprar um pouquinho agora, mas vai com calma do tamanho da mão que você vai entrar nesse momento de mercado, principalmente para você não entrar no FOMO se o Bitcoin voltar a superar a região dos 72, 75 mil dólares. Vocês vão escutar muita gente falando que agora vai, que agora é o melhor momento, que a gente já encontrou o fundo do Bitcoin. E, sinceramente, quando eu olho para os dados on-chain e também para o contexto de liquidez global e até o contexto macro como um todo, eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se a gente de fato encontrou. Especialmente se mais ao final do ano a gente tiver os IPOs da OpenAI e da Anthropic, que muito possivelmente também vão dragar um pouco de liquidez aqui do mercado cripto. Então, assim, o conselho final que eu dou aqui para vocês é bem simples. Se posicionar num ciclo de baixa não é uma corrida, é uma maratona. Então você tem que estar pronto para se posicionar e eventualmente para esperar ali um período de 6 meses de acumulação, 8 meses de acumulação, para de fato ver resultados bem significativos. Evidentemente que quem se posiciona aqui ganha um bom dinheiro numa janela de 2 anos a 3 anos, pelo menos historicamente foi isso que aconteceu dentro do mercado cripto, a gente saber trabalhar essa dose. Então eu espero ter ajudado você, ter clareado todo esse posicionamento. Como sempre, qualquer dúvida, não esquece de deixar nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até logo.